a a falsa verdade do Natal, do Deus Filho Jesus Cristo. Texto base nas Escrituras Sagradas. Jeremias, Irmial, capítulo 3, versículo 13. Reconhece apenas a tua falta. Foste infiel ao Iau, teu Criador. Vagaste à procura de deuses estrangeiros, sob todas as árvores verdejantes. Não escutaste minha voz, assim diz Iau. Bíblia de Jerusalém. Então, irmãos, esse feriado, em alguns países, esconde um passado obscuro, a grande maioria de nós. Vamos ver nesse estudo, irmãos, alguns aspectos comprovadamente históricos sobre o Natal que foi ocultado e ainda hoje está paganizado em ritos subliminares dentro das casas e dentro das igrejas de diversas denominações religiosas. E mesmo estes pastores e líderes, sabendo que nas Escrituras Sagradas o dia de nascimento preciso não está correto e nem claro, continuam enganando aos membros. Os nicolaítas, irmãos? É verdade. Ora, pois, que assim seja a vontade, pela vontade soberana do Pai Eterno, que está no céu, em ocultar ou permitir que fossem tiradas das Escrituras Sagradas por seus adulteradores. Quem sabe tudo é somente Iau. Para muitas pessoas, o Natal, festividade em dezembro, é a comemoração do nascimento do dito Jesus Cristo. Este nascimento, outros muitos comemoram em dezembro, outros, alguns, em janeiro, outros em setembro, E aí vai, católico comemora de um jeito, judeu comemora de outro, e aí vai. E até mesmo isso, correto de dizer. Ora, pois o dito Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo, por decreto, Nasceu no dia 25 de dezembro, por decreto do Papa Júlio I, em 350 DC. E creio eu, pelo propósito da Igreja Universal Apostólica Romana, criada na cidade de Nicéia pelo imperador Constantino, em 325 DC. Que ele mesmo, Constantino, era sacerdote do deus Mitra, ou deus Crista, ou deus Sol Invictus, ou deus Tamuz, ou Deus Filho, Jesus Cristo. Estes que são todos o mesmo Deus, com nomes e locais e épocas diferentes apenas. E que o próprio imperador Constantino, que se auto-intitulou, olha isso, gente, o 13º apóstolo do Messias hebraico, Yahshua, que nunca foi o mesmo Jesus Cristo criado pela Igreja Romana. A Igreja Romana teve maquiavélico propósito, criando um livro herético aos demais livros sinóticos, e que fez a separação do livro de Lucas e de Atos, pois Lucas é o mesmo autor dos dois livros, colocando por volta do ano 150 DC, entre esses dois livros, o suposto livro
de João, que por sua vez fundamenta o dito Filho Deus Jesus Cristo, a terceira pessoa da Trindade, e que adulteraram também o livro dos 12, chamado Livro de Daquê, que se autocontradiz em 4 pontos básicos. Com o mesmo propósito do livro herético de João, que é fundamentar a Trindade e fundamentar o falso evangelho escrito por João, sabe-se sim que neste suposto livro de João tem palavras e frases copiadas de outras partes das escrituras inspiradas por Iau, Criador, e por Iauxo Salvador, mas apenas foi com o propósito para falsear o propósito de implantar a Trindade pagã do Filho, Deus, Sol, Tamuz, como sendo o dito Jesus Cristo. Isto, olha só o significado, gente. Jesus Cristo. Isto é um porco crista. Pela terceira pessoa da Trindade, como Filho, Deus, Sol, Invictus, como sendo o filho do rei Nimrod e o filho da rainha Semíramis. Tamuz, então, é o quê? É o pior, né, do Nimrod e o pior da Semíramis. Ó, o Nimrod casou desposou da própria mãe. Ó, a Semíramis desposou o próprio filho. O que ia sair daí? Saiu Tamuz, né? Então vai vendo. Que na verdade é sim, todos o mesmo filho Deus Sol Mitra, ou Tamuz, ou Invictus, ou Cristo, ou Jesus Cristo, tudo a mesma coisa, irmãos. Pois o verdadeiro Salvador que nasceu na cidade de Belém, perdão, para cumprir mais de 314 profecias hebraicas e ser a salvação do eterno Pai Iau. Este tem o nome do Pai, e é Iauxa, que quer dizer salvação de Iau. Glória a Iau, Todo-Poderoso. Aleluia. E este não é o mesmo Jesus Cristo da Trindade criado por Romanos, não, viu? Nós, os filhos de Iau, hoje temos muitas provas arqueológicas e documentos antigos que afirmam toda essa verdade. Nosso mensageiro, Romilson Ferreira, trouxe muitas dessas verdades para nós todos. Louvado seja o Pai do Céu e Iau pela vida do irmão Romilson e os outros demais atalaias, né? Os atalaias de Iau, aí nos canais de YouTube e estudo, né? Amados irmãos, de corações verdadeiramente convertidos ao Altíssimo Pai Eterno e Criador de tudo e de todos, Iau, seja o nascimento do Messias, Iauxa, em outubro, ou em abril, ou em dezembro, ou em janeiro, se fosse mesmo, irmãos, para comemorar o nascimento do Messias, seria correto enganar as crianças com lendas ou crenças pagãs? Seja o deste Natal pagão de um Papai Noel que tem origens na iniciação da jornada para ser aceito como membro adulto daquele rapaz viking que matou o urso polar e usou a pele do urso sangrando, aí a roupa ficou vermelha de sangue e branca da neve. Ou seja, o São Nicolau, homem que era bonzinho e dava presente às criancinhas, e por isso que na verdade era uma mulher, né, Nicolau, disfarçada e enganadora, que acabou virando papa. E que, olha só, deu à luz correndo no pátio da Praça São Pedro, no Vaticano. Hein? Ou seja, então, aquele velhinho que mora no Polo Norte com doentes demoníacos e que anda voando nos céus, sempre com um amigo, o demônio Krampus, ao seu lado. Hein? E que traz presentes indo e vindo pelos céus como se fosse mágica boa. Cada um, viu? Irmãos,
Irmãos amados, foi só depois de mais de 300 anos após o nascimento do dito Ieso que a cristandade oficialmente começou a comemorar o Natal em 25 de dezembro. Essas festividades pagãs começaram a ser cristianizadas no ano 350, quando o Papa Júlio I declarou 25 de dezembro como o dia de nascimento de Jesus Cristo. As raízes do Natal remontam antes do verdadeiro Messias Yahushua nascer e é anterior à Roma pagã politeísta, com sua mistura de festividades e em honra a vários deuses, e ao deus da agricultura Saturno, e ao deus Baco, e ao deus Sol Invictus, ou Mitra, ou Cristo, ou Tamuz da Babilônia Antiga, este que Yahweh disse ao profeta Ezequiel, louvado seja Yahweh, bendito seja Yahushua Mashiach. Yahweh disse ao profeta Ezequiel que essa é a maior abominação na face da terra. São estes adoradores do Deus Sol Tamuz, né? Que ficam de joelho prostrado ao Oriente, adorando o Deus Sol. Está lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo de 9 a 18. Será mesmo que os romanos não sabiam que o Criador eterno mais abomina na terra são estes? Ou já foi propósito este feito abominável e subliminar? Analisem a tudo isso, irmãos, e busquem confirmar essas verdades que podem te dar liberdade espiritual e vida eterna e quebrar maldições nas suas famílias dos filhos de El. Ouve, ó filhos amados, Yahweh é um e não existe outro. Deuteronômio 6, versículos de 4 a 7. Irmãos, na pesquisa, no livro Pagan Christmas, Natal Pagão, os antropólogos Christian Hatch e Claudia Miller Eblin escreveram: assim como muitos costumes e crenças anteriores ao cristianismo, a antiga festividade que comemorava o retorno anual do Sol foi dedicada ao nascimento de Cristo. Olha isso. Outra referência. Segundo o Wikipédia, enciclopédia, online, irmãos? Natal, ou Dia de Natal, é um feriado e festival religioso cristão, comemorado anualmente em 25 de dezembro, nos países eslavos e ortodoxos, cujos calendários eram baseados no calendário juliano. O Natal é comemorado até o dia 7 de janeiro. Perdão. Ou seja, do dia 25 ao dia 7, né? A data é o centro das festas de fim de ano e da temporada de férias, sendo no cristianismo o marco inicial do ciclo do Natal, que dura 12 dias, originalmente destinado a celebrar o nascimento anual do Deus Sol no solstício de inverno, né? Que está na literatura Natalis Invicti Solis. A festividade foi ressignificada pela Igreja Católica no século III para estimular a conversão dos povos pagãos sob o domínio do Império Romano, e então passou a comemorar o nascimento do dito Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Olha isso. A enciclopédia americana diz: a maioria dos costumes agora associados ao Natal originalmente não eram costumes cristãos, mas sim costumes pré-cristãos e não cristãos, pagão, né? Adotados pela Igreja Cristã Católica. Vai vendo? As saturnais, festas romana celebrada em meados de dezembro,
forneceram o modelo para muitos costumes festivos do Natal, naquela época e ainda hoje. Dessa celebração, por exemplo, derivam seus banquetes suntuosos e a troca de presentes e a queima de velas, né? E tem até o tal do porco lá com a maçã na boca, um porco assado, leitão assado, e aí vai. O livro The Blood for Christmas, a batalha pelo Natal, diz: não existe razão bíblica ou histórica para afirmar que Jesus, né, o dito Jesus, né, tenha nascido em 25 de dezembro. O autor Tom Flynn, no seu livro The Trouble White Christmas, o problema com o Natal, apresenta as conclusões a que chegou depois de anos pesquisando o Natal. Um enorme número de tradições que agora associamos com o Natal tem suas raízes em tradições religiosas pagãs, pré-cristãs. Algumas delas têm conotações sociais, sexuais ou cosmológicas, que poderiam induzir pessoas instruídas, culturalmente sensíveis dos tempos modernos a desconsiderar as tradições depois de entenderem as suas raízes com mais clareza. Olha isso. Então, ele quis dizer, né, que tudo isso é com o objetivo de, quando a pessoa cresce sabendo que esse dito Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro, depois vai descobrindo que Jesus Cristo não é o Messias, o Salvador, que depois que Jesus Cristo não... Eita, perdão. E depois que Jesus Cristo não nasceu, né, em 25 de dezembro, acaba caindo por terra até a própria fé. Eu creio que essa versão é bem representativa, né? Em meios do século XVII, os puritanos achavam que o Natal não passava de uma festa pagã sob o manto do cristianismo. Isso eram os puritanos, irmãos. Tanto que, por isto mesmo, um decreto do parlamento na Inglaterra proibiu as comemorações de Natal. Vai vendo, século XVII. E também nos Estados Unidos foi proibido por um tempo. O Tribunal Geral de Massachusetts o fez. Fez o mesmo. Mais historiadores e bibliólogos e teólogos dizem que a data do nascimento do Messias Salvador hebreu é desconhecida claramente. Contudo, porém, outros muitos estudiosos afirmam ser no dia 1º de abril do ano 5 AC, pois se baseiam na Bíblia cronológica e seus achados comparativos arqueológicos e de tempo e cultura. Verdadeiramente, não existem evidência histórica e bíblica de que os primeiros irmãos da igreja primitiva comemorassem o nascimento do Messias hebreu. No entanto, davam graças ao Pai Eterno e em tudo e em tempo todo, pelo acontecimento espiritual mais importante para a nossa vida espiritual, a vinda do Salvador de no nascimento do menino da raiz da tribo de Davi, na cidade de Belém. Mas eles comumente relembravam sua morte através do partir do pão e do cálice, pois ele, o próprio Messias Yahushua, mandou que seus discípulos e nós, até hoje e sempre até a sua volta, celebrássemos a sua morte, que tirou todos os pecados do mundo. Está em Lucas 22, versículo 19 a 20. E 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 26.
Sabeis vós, amados irmãos, de corações convertidos ao Pai eterno e ao, que, depois de considerar e pesquisarem esses aspectos sobre o Natal, milhares de pessoas já deixaram de comemorá-lo, e digo como eu também, que mesmo antes de saber tudo aqui relatado, eu em meu coração, irmão paterno, sempre ficava triste e com o coração contrito nessas datas festivas das igrejas, pois não via ali a essência das palavras sagradas das Escrituras acerca do Santo e Salvador nosso. E também não o comemorava eu, o Natal. Mas, veja bem como é que é. Eu e essas milhares de pessoas encontramos hoje verdadeiras e antes e hoje e sempre verdadeira alegria e satisfação por passar um tempo com os amigos, com os familiares, com ajudar os necessitados, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas em qualquer dia do ano e em qualquer época do ano. Haja vista estes fatos, irmãos, pesquisados, percebam por que nós, os seguidores, imitadores do Messias, não comemoramos o Natal e nem o nascimento do dito Jesus Cristo. Nós, seguidores e os anjos, está lá em Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14, os anjos cantaram: glória e ao nas maiores alturas do céu, e paz na terra para os homens de boa fé. Em algumas traduções, aos homens de boa vontade, né? Comemoramos o nascimento do Messias, nosso Santo e Salvador, o Nazareno, o Cordeiro e o ungido do Pai eterno e ao. Sim, o Cordeiro sem mácula, imolado, pois foi pela sua morte que o Pai eterno e ao permitiu nos salvar para a vida eterna. E ele disse: fazei isto em memória de mim. Celebramos seu corpo e seu sangue, que foi dado para a remissão dos nossos pecados e para sinal da nova e eterna aliança. Aleluias. Glória e ao Todo-Poderoso. Aleluias. Tinha a aliança do arco celeste, né? Para quem os irmãos devem ter estudado aí, os 7 mandamentos, né? De Noé. Ora, pois, amados irmãos, né? Então, os 7 mandamentos, as 7 leis de Noé, né? É a antiga aliança, né? Que estava vigente. Aí veio os 10 mandamentos lá no Monte Sinai para o povo de Israel, para aquele povo de Israel ali. E enquanto isso, né? Tinha já os 7 mandamentos que não se um anulava o outro, não, entendeu? Aí depois, com a vinda de Yahshua, veio tudo, resumiu em 2 mandamentos e deu as suas ordenanças dos 4 pilares. Aí nós temos a nova e eterna aliança, dada pelo corpo, né? E dada pelo sangue do Mashiach, como sinal da nova e eterna aliança. Glória e ao Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Ora, pois, o mesmo mundo de quando o Messias veio está aí, agora também com básicos 3 tipos de pessoas: aos que repudiam o Salvador ungido, as que são indiferentes ao Salvador ungido, seja consciente ou inconsciente, elas são indiferentes ao nosso Mashiach, e nós, que o louvamos e o bendizemos, nós, os pequenos nazarenos, que o aceitamos como mestre e como salvador. Segundo Mário Portela, irmãos, os cristãos na época do espírito natalino, nos sentimos como Yahshua se sentiria aqui, no meio destas festas paganizadas. Estou no lugar errado, vendo pessoas se alegrando com o errado. Sendo assim, seria muito estranho o Messias aqui achar que em tudo isto está bem. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Aleluia.
Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Sendo que agora puseste de lado a falsidade, falai a verdade, cada um de vós com o seu próximo. Os mais próximos de nós são os membros de nossa família. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Amar a verdade e falar a verdade no coração. Zacarias 8, versículo 19. E Salmos também tem. Entreguem todas as suas preocupações ao Pai Eterno, pois Ele cuida de vós. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7. O Pai Eterno disse, cessai de tocar em coisa impura. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si uma porção de mestre, que vão dizer a elas o que querem elas ouvir. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Irmãos, vou falar mais 3 sobre festas pagãs e também sobre a estrela de Belém. Vai vendo. Perdão. Por meio do profeta Amós, o eterno Pai Yahweh disse a seus adoradores infiéis no Israel antigo: odiei, rejeitei as vossas festividades. Afastai de mim o tumulto dos vossos cânticos. Amós, capítulo 5, versículo 21 e 23. Porque veja o que o povo de Israel ao norte estava fazendo. O primeiro rei, Jeroboão, havia colocado bezerro de ouro nas cidades de Dan e Betel, e influenciado o povo a adorar esses bezerros, em vez de adorar ao Eterno no templo em Jerusalém. O rei também havia criado festividades e designado sacerdotes para ajudar o povo a celebrá-las. Está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 ao 33. Eles alegavam fazer essas coisas com o objetivo de adorar o Eterno e agradá-lo. Mas as fortes palavras do Eterno, por meio do profeta boiadeiro Amós, que Amós era boiadeiro, e outros profetas, mostram claramente como ele, Yahweh, se sentia com tudo isso. Ele, Yahweh, disse através do profeta Malaquias: eu sou o Eterno e não mudo. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Um segundo item dessas 3. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros. Tá entendendo? Tá encaixando? Quer documento? Tem documento aí. Deuteronômio 18, 10. Vamos ao terceiro e mais divergente, que é a estrela de Belém. Fica claro, meus irmãos, que essa estrela não era uma estrela comum. Além disso, porque o eterno Pai Yahweh, que havia usado anjos, está lá em Lucas capítulo 2, versículo de 9 a 15, para anunciar a três pastores humildes sobre o nascimento do Salvador Messias, e com um exército de anjos em cânticos e louvores, e aí depois do nascimento do nosso Salvador, em quase 10 meses depois, usaria novamente uma estrela para guiar 3 reis magos, astrólogos, pagãos, para avisar, guiando primeiro eles ainda para o inimigo da criança nascida em Belém. O governante da Judéia, Herodes, na verdade, era orgulhoso e sem escrúpulo, e ele estava decidido a matar o recém-nascido salvador das profecias dos judeus, por saber da profecia do nascimento de um rei dos judeus.
Está lá em Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 8 e 16. E só depois desse recado a Herodes, aí a dita estrela guia levou-os, né, os 3 reis magos, a própria criança que já estava na casa, na cidade, onde o espírito de El avisou a José: pega a criança e Maria e foge para o deserto. Por quê? O eterno Pai do céu, então, irmãos? Pergunto eu. Por que o eterno Pai do céu, Yahweh, mandaria 2 avisos em datas diferentes, com 10 meses de diferença? Pode isso? A única conclusão lógica é que a estrela era um instrumento maléfico de Satanás. Quem tem o poder para fazer coisas dessa natureza maligna aqui na terra? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 e 10. E também o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 4, diz: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vai vendo. É irônico, né? Que o enfeite que costuma ser colocado no topo das árvores de Natal é justamente a chamada estrela de Belém. Olha. Hein? Ora, amados, por ora, estava o Salvador debaixo de uma árvore quando nasceu? Ou, quando a estrela parou sobre o local, indicando a criança aos 3 reis magos, né? Reis feiticeiros, ou reis astrólogos, ou estudiosos de profecias pagãos, e profecias diversas, e até hebreias, né? Hebraicas, né? E não hebreias. Depende da tradução bíblica. Mas é assim que foi que aconteceu, né, irmãos? Irmãos, eu vou passar esse estudo em áudio e vou passar também o estudo por escrito para os amados compartilhar, né? Nos seus interesses aí de partilhar essa pesquisa que eu fiz. Tem referências bibliográficas e de todas esse estudo e pesquisa. Gostaria de terminar dizendo: o salmista me faz entender que os homens deveriam se envergonhar e buscar o nome de Yahweh, isto é, o verdadeiro caráter do Pai Eterno. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Yahweh. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonham-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Yahweh, és o Altíssimo sobre a terra. Salmos 83, versículo 16 a 18. Irmãos, por permissão de Yahweh, nosso único Pai Criador eterno de tudo e de todos, eu, irmão Robson Paterno, agora paterno de Yahweh, de um tempo para cá, louvado seja, consagrado nas águas, em nome de Yahshua, há muitos anos já convertido e transformado numa nova criatura, um vaso novo nas mãos do oleiro, eu, o autor desta pesquisa e estudo, declaro que creio em Yahweh, Criador e Pai Eterno, e creio em Yahshua como meu único Salvador e Mestre, e creio nos 4 pilares da mesa do Eterno: imersão, jejum, oração e o partir do pão, pelo corpo e sangue do Mashiach. E assim oro que o amor e a graça do Pai Eterno Yahweh, e a paz de seu Filho primogênito e nosso Salvador Yahshua, seja com todos os irmãos no Ide e com todos os irmãos no Vinde. E eu oro assim, em nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Glória a Yahweh. Bendito seja Yahshua, o Mashiach.